Imagine só, um agente invisível, mestre do disfarce, da invasão, pequeno demais para a gente ver, mas, olha, capaz de derrubar gigantes. Hoje a nossa investigação vai fundo, bem fundo, no mundo sombrio e, assim, fascinante dos vírus. Uhum. Temos aqui um material valioso, um verdadeiro dossiê. São as anotações da aula do professor Cláudio Cirne, lá da Universimed, sobre transmissão e patogênese viral. A missão, bom, é desvendar as táticas, os pontos fracos, as consequências das ações desses invasores microscópicos. É quase como seguir as pistas numa cena de crime biológico. É uma analogia perfeita, sabe? A sobrevivência de um vírus depende inteiramente da capacidade dele de cometer, assim, repetidamente o crime da transmissão e infecção. Se ele falhar em achar um novo hospedeiro, bom, acabou para aquela linhagem viral. Game over. Exato. E analisar essas notas do professor Cirne é como estudar o manual de operações do criminoso. E entender isso bem, né, como se faz em cursos como o da Universo-Med, é a base para a gente criar nossas defesas. Vacinas, antivirais, as estratégias de saúde pública. É fundamental. Certo. Então vamos lá, começar pelo início da operação criminosa. Como é que o vírus chega até a vítima, o hospedeiro? O ponto crucial, que está bem destacado nas anotações, é a transmissão. Sem ela, nada feito. Nada. O professor menciona duas rotas principais, né? A transmissão vertical, que é a mais discreta, passando de mãe para filho, quase uma herança indesejada, assim, garantindo a persistência do vírus. Isso. Mantém a linhagem viva através das gerações. E tem a mais comum, né? A transmissão horizontal, que é o contágio entre as pessoas no dia a dia. Precisamente. E nessa horizontal, os vírus usam diferentes modos de transporte, como se fossem rotas de fuga especializadas. A gente tem a transmissão por contato. Contato. Pode ser direto, pele com pele, contato sexual, ou indireto, por meio de superfícies contaminadas, que a gente chama de fômites, ou até por gotículas que a gente solta quando fala ou tosse. Esse modo, claro, exige uma certa proximidade física. Faz sentido. E se o vírus for, digamos, mais aventureiro? Se ele tentar umas rotas mais longas? Ah, aí entram os veículos comuns, tipo água, alimentos. Só que aqui o desafio para o vírus é bem maior, viu? Ele precisa ser incrivelmente resistente para sobreviver fora do hospedeiro. Pensa bem. Luz solar, mudança de pH, temperatura variando. Nossa, Não é qualquer vírus que consegue, não. Precisa ter uma estrutura mais robusta, capacidade real de aguentar o tranco, sabe? De resistir às intempéries. Entendi. Além do contato e dos veículos, tem mais alguma forma dele pegar carona? tem sim, com certeza. Os vetores. Geralmente são animais, né? Artrópodes, como mosquitos, carrapatos, são os mais famosos. E aqui tem uma diferença importante que o material do professor Cirne ressalta, que é bem legal. Qual? O vetor pode ser biológico. Nesse caso, o vírus não só pega carona, mas ele se multiplica dentro do vetor. Pensa na dengue e no Aedes aegypti. O mosquito vira a parte essencial do ciclo do vírus. Ah, entendi. O mosquito é tipo uma creche para o vírus. Isso. E tem o vetor mecânico. Aí é só transporte passivo mesmo. Imagina uma mosca que pousa em fezes contaminadas e depois na sua comida. Ela só carregou o vírus, mas não se infectou. Nem o vírus se replicou nela. Foi só um Uber pro vírus. Ok, então o vírus conseguiu a carona, chegou perto da gente. Mas isso garante a invasão? Ou é como chegar na porta do banco, mas ainda ter que descobrir como entrar? Exatamente a segunda opção. Chegar perto é só o começo da história. O material da aula detalha uns requisitos cruciais para esse arrombamento dar certo. Primeiro, inóculo viral suficiente. Inóculo? A quantidade. Isso. Precisa de uma quantidade mínima de partículas virais viáveis para a coisa começar. E pensa na dificuldade, né? Vírus no ambiente são diluídos, atacados pelo sol, pela química. Mesmo os que viajam pelo ar ou água precisam manter a integridade.
Aqueles transmitidos por agulhas ou picadas de inseto têm um caminho mais direto, mas a dose ainda é super importante. Uma dose mínima para o crime vingar. Faz sentido. Qual o próximo passo, então? Encontrar as células adequadas. E isso se desdobra em 3 condições, como o professor explica bem direitinho. Primeira, acessibilidade. O vírus tem que conseguir chegar fisicamente nas células-alvo certas. Tem que alcançar o alvo. Exato. Segunda, suscetibilidade. A célula precisa ter a fechadura molecular correta na superfície dela, o receptor onde o vírus se encaixa, tipo chave-fechadura mesmo. Se não tiver o receptor, o vírus bate na porta e não entra. Fica ali, do lado de fora. Ok, acessou, encaixou, e aí? Terceira, permissividade. Mesmo que ele consiga entrar, a célula tem que ter a maquinaria interna compatível para que o vírus consiga usar tudo aquilo para fazer cópias de si mesmo. Se a célula não for permissiva, o vírus entra, mas não consegue se replicar. Fica ali, mas não faz nada. Entendi. Acessar, encaixar e ter as ferramentas disponíveis lá dentro. Mas e as nossas defesas? A gente não tenta impedir isso tudo? Tentamos, e muito. Esse é o terceiro requisito, as defesas locais comprometidas. A nossa imunidade inata, sabe, a primeira linha de defesa ali na porta de entrada, seja na pele, na mucosa respiratória, onde for, ela precisa ser superada ou enganada, ou simplesmente não dá conta de neutralizar aqueles primeiros invasores. Só assim que a infecção realmente se estabelece. É como passar pelo primeiro segurança. Faz todo sentido. E quais são essas portas de entrada mais comuns que os vírus gostam de explorar? Quais são os pontos fracos que eles mais visam? As notas do professor listam as principais vulnerabilidades. Olha, a campeã de audiência disparada é o trato respiratório. Ah, imagino. Gripe, resfriado. Exato. Vírus como influenza, rinovírus, os coronavírus entram pelo ar que a gente respira. Mas, não é um caminho livre não, viu? A gente tem muco, tem cílios varrendo tudo para fora nas vias aéreas superiores. Mais para baixo, o movimento mucociliar continua essa limpeza. E lá no fundo, nos alvéolos pulmonares, para onde vão as partículas bem pequenininhas, menores que 5 micrômetros, Que tem lá? lá tem os macrófagos alveolares. São verdadeiros seguranças de prontidão, prontos para engolir qualquer intruso que chegue tão fundo. E se o vírus vier pela comida ou pela água? O que ele encontra no sistema digestivo? Parece um lugar perigoso para ele. O trato gastrointestinal é outra porta importante, mas talvez seja a mais hostil de todas para um vírus. Pensa no que tem ali. Ácido estomacal fortíssimo, pH baixíssimo, Sim. enzimas que destroem proteínas e gorduras, sais biliares, que são tipo detergentes, uma camada grossa de muco protetor e ainda por cima patrulhamento constante de anticorpos do tipo IgA. É um ambiente terrível. Nossa. E algum vírus consegue sobreviver a isso tudo? Consegue. Só os vírus realmente casca grossa, sabe? Como o rotavírus, o norovírus, eles têm umas cápsulas de proteína super resistentes que aguentam esse tranco todo. Aí sim eles conseguem passar por essa zona de guerra e infectar as células do intestino. E a nossa pele? Ela parece uma fortaleza quase impenetrável, certo? A pele íntegra é, de fato, uma barreira física excelente. As invasões por ali geralmente dependem de uma brecha, um corte, um arranhão, a picada de um inseto ou de um animal, como acontece na raiva, ou a perfuração por uma agulha, como nas hepatites B e C. Sem uma quebra nessa barreira, é muito, muito difícil um vírus entrar por ali. E quanto às outras superfícies úmidas? Tipo os olhos, o sistema gênito-urinário, são mais fáceis de invadir? São pontos de entrada relevantes, sim, geralmente por contato direto. A mucosa ocular, a conjuntiva, pode ser porta de entrada para adenovírus, por exemplo. E o trato gênito-urinário é a via clássica para vírus como HIV, HPV, herpes tipo 2. Mas aqui tem um detalhe importante. Diferente da pele, as mucosas são locais de intensa atividade imunológica. Ah, é? Sim, elas são repletas de células de defesa, linfócitos, células NK,
macrófagos prontas para agir na hora. É uma barreira física, claro, mas também é uma linha de frente imunológica muito ativa. Não é tão simples assim invadir por ali. Entendi. E além dessas rotas mais, digamos, comuns, existem outras que o professor menciona. A transmissão vertical, né, de mãe para filho, como a gente vê no Zika, no HIV. A invasão direta do sistema nervoso por vírus como o da raiva ou o herpes, que conseguem viajar pelos nervos. A inoculação direta no sangue por vetores, como na dengue, zika, e até a iatrogênica, que é acidental, acontece via procedimentos médicos, tipo transfusões ou transplantes. Caramba, a trama se complica. E me parece que o vírus não sai atacando qualquer célula que ele encontra pela frente, né? Ele tem preferências, alvos específicos dentro do corpo. É isso mesmo? Exatamente. Isso é o que a gente chama de tropismo viral. É um conceito-chave. É a afinidade que um vírus tem por infectar determinados tipos de células ou tecidos, e não outros. Alguns preferem o intestino, são enterotrópicos. Outros, o sistema nervoso, neurotrópicos. Alguns atacam células do sistema imune, são linfotrópicos. E tem até os generalistas, os pantrópicos, que conseguem infectar vários tipos de tecido. E o que dita essa preferência toda? São aqueles mesmos fatores de entrada que você mencionou antes? A chave, a fechadura? Precisamente. O tropismo é o resultado daquela combinação que a gente falou. O vírus precisa conseguir acessar o tecido, ou seja, chegar lá. As células desse tecido precisam ser suscetíveis, ter o receptor certo, a tal fechadura. Elas também precisam ser permissivas, ter a maquinária interna que o vírus precisa para se replicar. E, claro, as defesas locais daquele tecido específico não podem ser eficientes demais contra aquele vírus em particular. É esse conjunto de fatores que determina se o casamento entre o vírus e a célula vai acontecer ou não. Ok. Então o vírus entrou, achou a célula certa, a alma gêmea dele, digamos assim, Tipo isso. e começou a se multiplicar lá dentro. E agora? Como ele sai dali para continuar a infecção, para espalhar a notícia? É como o ladrão saindo do cofre. Ele tem opções de rota de fuga. Tem sim, e a escolha da rota é super estratégica. O material do professor Cirne fala da liberação direcionada, especialmente em células que são polarizadas, como a das mucosas, que tem um lado de fora, que a gente chama de apical, e um lado de dentro, o basolateral. Certo. Apical para fora, basolateral para dentro. Isso. Se o vírus sai pela face apical, que é a voltada para o lúmen, por espaço do intestino ou das vias aéreas, por exemplo, ele geralmente causa uma infecção mais localizada ali mesmo. Ele pode se espalhar para células vizinhas ou ser eliminado do corpo, pela tosse, pelas fezes, etc. Fica mais contido. Mas existe uma opção mais ambiciosa, imagino eu. Uma que permita ao vírus ir mais longe? Sem dúvida. É a liberação basolateral. Saindo por esse lado, o vírus emerge na parte de dentro dos tecidos. Com isso, ele escapa das defesas que estão ali no lúmen e ganha um acesso muito mais fácil à corrente sanguínea ou ao sistema linfático. É a escolha estratégica para quem planeja uma invasão sistêmica, para quem quer ir além da infecção local. Ah, entendi. É como escolher entre roubar só a lojinha da esquina ou planejar um assalto que afete a cidade inteira. Exatamente essa a ideia. A liberação basolateral é o primeiro passo para dominar o mundo, ou pelo menos o corpo do hospedeiro. E uma vez que o vírus escolhe essa rota basolateral, quais são os veículos de fuga que ele usa para se espalhar pelo corpo todo? Quais as avenidas? Bom, se ele consegue essa proeza de sair pela porta dos fundos, né, e invadir os tecidos ali por baixo, ele pode pegar carona em 3 sistemas principais de transporte do nosso corpo. O primeiro é a disseminação neural. Pelos nervos. Pelos nervos. O vírus literalmente viaja pelos axônios dos neurônios, usando o próprio sistema de transporte da célula nervosa. Ele pode ir da periferia para o centro, que a gente chama de centrípeta, ou do centro para a periferia, centrífuga. É uma rota mais lenta, talvez mais furtiva, mas que pode levar o vírus diretamente ao sistema nervoso central. Assustador, né? Nossa, muito. Interessante essa rota neural.
E quais são as outras duas? A segunda é a disseminação linfática. Os vasos linfáticos são como umas ruas secundárias do nosso corpo, mais permeáveis que os vasos sanguíneos. O vírus entra ali e é levado junto com a linfa até os linfonodos. Os gânglios, né? Isso, os gânglios linfáticos, que são como delegacias do sistema imune. Lá, o vírus vai dar de cara com muitas células de defesa. Isso pode ser bom ou ruim para ele, né? Depende da capacidade que ele tem de lidar com essa resposta imune. E a autoestrada principal para essa fuga toda, qual seria? A via expressa? Essa seria a disseminação hematogênica, ou seja, cair direto na corrente sanguínea. Quando o vírus está presente circulando no sangue, a gente chama isso de viremia. Viremia. E como o sangue circula pelo corpo inteirinho, uma vez que o vírus está ali, ele ganha acesso potencial a praticamente qualquer órgão ou tecido. É a via expressa para a infecção sistêmica, sem dúvida. O material do professor detalha diferentes tipos de viremia, não é? Tem diferença se o vírus foi meio que jogado direto no sangue ou se ele chegou lá depois de se multiplicar em outro lugar? Tem sim. A viremia pode ser passiva. Isso acontece quando o vírus é introduzido diretamente na circulação. Pensa na picada de um mosquito infectado ou no compartilhamento de agulhas. Não houve uma replicação prévia significativa para ele chegar ali. Entendi. Ele já entra direto na corrente. Isso. Já a viremia ativa é o resultado da replicação viral em algum tecido. Os novos vírus que foram produzidos desse tecido e caem na corrente sanguínea. É consequência da multiplicação dele. E a intensidade também varia, né? Tem umas fases primária, secundária, como isso? Correto. A viremia primária costuma ser o primeiro momento em que o vírus aparece no sangue, geralmente logo após a replicação inicial lá no local de entrada. A quantidade de vírus no sangue costuma ser baixa nessa fase. Certo. Mas se a partir daí o vírus conseguir usar o sangue para chegar a infectar outros órgãos, tipo o fígado, baço, medula óssea, e se multiplicar intensamente nesses novos locais, ele pode gerar uma viremia secundária. Essa segunda onda geralmente tem uma carga viral muito mais alta no sangue. E é frequentemente essa viremia secundária que causa os sintomas mais óbvios e mais graves da doença. É como uma segunda onda da invasão bem mais forte. Entendi. E vale notar um ponto importante, especialmente na gravidez. O vírus presente no sangue da mãe, na viremia, pode conseguir atravessar a barreira da placenta ou ser levado por células infectadas até o feto, causando infecção congênita. É um risco real. Nossa, essa disseminação toda parece bem eficiente por parte do vírus. Mas como que isso tudo se traduz em doença? Quais são os estragos, digamos assim, que o vírus deixa pelo caminho quando ele finalmente chega nos órgãos que ele queria atingir? Bom, estar no sangue não é o objetivo final para a maioria dos vírus, né? Para causar a doença num órgão específico, o vírus precisa sair do vaso sanguíneo e entrar nas células daquele tecido-alvo. As notas do professor descrevem como isso pode acontecer. E como? Depende do órgão. Em órgãos com sinusoides, que são capilares muito permeáveis, como no fígado e no baço, e que tem muitos macrófagos ali pescando coisas do sangue, esses próprios macrófagos podem acabar sendo a porta de entrada para o vírus no tecido. O segurança acaba ajudando o ladrão sem querer. É tipo isso. Em outros órgãos que têm capilares fenestrados, capilares com pequenas janelinhas na parede, como nos rins ou em glândulas endócrinas, o vírus pode literalmente se esguiar por essas aberturas para chegar nas células do outro lado. E para o cérebro? Como ele faz para chegar lá? Aí é o grande desafio. Atravessar a barreira hematoencefálica, que protege o nosso cérebro, é muito difícil. Só vírus com mecanismos bem especiais, com chaves ou estratégias específicas, conseguem passar por essa barreira super seletiva e invadir o sistema nervoso central. Entendi. E a gravidade da doença? Porque às vezes é só um resfriado e outras vezes é algo muito sério. Depende de quão bem-sucedida é essa invasão final nos órgãos? Em grande parte, sim. Os níveis de gravidade de uma virose que a gente classifica como subclínica, sem sintomas, branda, moderada, severa, refletem diretamente a extensão do dano. Quantas células foram infectadas e foram destruídas
ou prejudicadas e em que órgãos isso aconteceu. Certo. Se forem poucas células infectadas ou se for um tecido que não é vital, a doença pode ser leve ou a pessoa nem percebe que teve. Agora, se forem muitas células destruídas e ainda por cima em órgãos essenciais como fígado, pulmão, cérebro, aí o quadro pode ser gravíssimo até fatal. E como exatamente o vírus causa esse dano? É ele quebrando tudo diretamente, a célula? Pode ser. Essa é uma das formas, os efeitos citocidas diretos. O próprio processo de replicação viral pode matar a célula hospedeira. Por exemplo, ele pode desligar a produção de proteínas essenciais da célula para ela mesma, pode induzir a célula a cometer suicídio, que a gente chama de apoptose, ou pode simplesmente fazer tantas cópias de si mesmo que a célula acaba estourando para liberar os novos vírus. O vírus é o assassino direto. Exato. Mas, e aqui vem um ponto crucial, talvez o mais contraintuitivo disso tudo, muitas vezes o grande vilão do dano é a imunopatologia. Peraí. Patologia, a nossa própria defesa causando a doença. Como assim? É exatamente isso. Parece loucura, né? Mas muitas vezes o dano no tecido e os sintomas mais graves da doença não são causados diretamente pela ação do vírus, mas sim pela resposta do nosso sistema imunológico tentando eliminar esse vírus. É como se, na tentativa de apagar um pequeno incêndio, que seria um vírus, os bombeiros, que é o nosso sistema imune, acabassem derrubando a casa inteira com a pressão da água, causando um estrago muito maior. Caramba, isso é fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Quais são os mecanismos por trás dessa autossabotagem, digamos assim, do sistema imune? O material do professor Cirne aponta alguns culpados principais nessa trama complexa. Primeiro, os linfócitos T citotóxicos, os CTLs. São nossos matadores de elite, especializados em encontrar e destruir células que estão infectadas por vírus. Essencial, né? Fundamental, eu diria. Sim. Só que, ao fazerem isso, eles liberam um monte de substâncias inflamatórias, as citocinas. Essas citocinas podem atrair mais células de defesa para o local, e essa inflamação toda pode acabar causando dano no tecido saudável que está ali ao redor da célula infectada. Entendi. O fogo amigo. Exato. Depois temos as células TCD4+, que são as maestras da resposta imune, elas coordenam tudo. Mas elas também podem exagerar na dose, sabe? Podem causar reações de hipersensibilidade tardia que levam à inflamação crônica e lesão no tecido. E os anticorpos? Eu sempre achei que eles fossem os mocinhos da história. Na maioria das vezes são, claro. Mas às vezes, quando tem muito vírus circulando e muito anticorpo sendo produzido contra ele, eles se juntam formando os chamados complexos imunes, que são aglomerados de vírus e anticorpos. E o que acontece com esses complexos? Se esses complexos se depositarem em pequenos vasos sanguíneos, como acontece nos rins, na pele, nas articulações, eles podem ligar um sistema inflamatório muito potente chamado sistema complemento. E a ativação desse sistema ali no vaso causa lesão na parede do vaso, o que a gente chama de vasculite. Nossa! E o cenário mais dramático de imunopatologia é a famosa tempestade de citocinas. Aí é uma resposta imune totalmente descontrolada, sistêmica. O corpo é inundado por sinais inflamatórios por toda a parte e isso pode levar à falência de múltiplos órgãos. É o sistema de segurança entrando em parafuso completo, uma reação exagerada e perigosíssima. Entender isso realmente muda a perspectiva sobre por que algumas pessoas ficam tão doentes com certos vírus, enquanto outras quase não sentem nada. Mas voltando para o nosso criminoso, o vírus, o que faz alguns serem muito mais perigosos, mais virulentos que outros? Eles têm armas ou habilidades especiais para causar mais estrago? Sim, exatamente. Essa é a questão da virulência viral. Existem genes específicos no genoma do vírus que funcionam como fatores de virulência. São eles que determinam o potencial daquele vírus específico de causar uma doença mais grave. As notas do professor agrupam esses fatores em algumas categorias principais. Quais seriam? Primeiro, a eficiência da biossíntese viral, ou seja, quão rápido e quão bem o vírus consegue se replicar dentro da célula.
Um vírus que se multiplica muito, muito rapidamente pode simplesmente sobrecarregar as defesas do hospedeiro antes que elas tenham tempo de reagir direito. Lógico, faz sentido. Que mais? Segundo, e isso é muito importante, a capacidade de evasão das defesas. São genes que codificam proteínas feitas especialmente para enganar, para driblar ou até para neutralizar o nosso sistema imune. A gente pode falar mais delas daqui a pouco. Ok, evasão. Terceiro, fatores que facilitam a disseminação do vírus pelo corpo. Genes que ajudam o vírus a sair do local inicial, a cair no sangue, a chegar nos órgãos onde ele causa mais dano. E quarto, alguns vírus produzem proteínas que são diretamente tóxicas para as nossas células, mesmo sem precisar destruir a célula inteira. Um exemplo clássico é a enterotoxina NSP4 do rotavírus, que causa diarreia ao alterar o funcionamento das células do intestino. Essa parte da evasão das defesas me deixa muito intrigado. Como eles conseguem escapar da nossa polícia imunológica? Quais são essas táticas de fuga? Parece até um jogo de gato e rato molecular. Exatamente isso. E os vírus são mestres nesse jogo, viu? O material do professor menciona que hoje a gente já conhece mais de 50 proteínas virais diferentes, cuja função é especificamente modular, atrapalhar as nossas defesas. As táticas são muito variadas e, olha, bastante engenhosas. Conta algumas? Como eles fazem? Uma estratégia comum é a interrupção rápida da síntese de proteínas da própria célula hospedeira. Se o vírus impede a célula de fabricar suas próprias proteínas, ele também impede que ela produza sinais de alarme, como os interferons, e que ela apresente pedacinhos do vírus na sua superfície, usando as moléculas de MHC, para poder alertar os linfócitos T. É como cortar a linha telefônica da vítima antes que ela consiga pedir ajuda. Esperto? Muito esperto. Que outras malandragens eles usam? Outra tática é a biossíntese acelerada. Replicar o mais rápido possível, numa velocidade alucinante, antes que a resposta imune adaptativa, aquela mais específica, que leva alguns dias para ser montada, consiga entrar em ação com força total. É ganhar na corrida contra o tempo. Velocidade é tudo. Exato. Tem também a modulação de citocinas. Alguns vírus são capazes de produzir moléculas que imitam as nossas próprias citocinas ou os receptores de citocinas, confundindo toda a comunicação do sistema imune. Outros produzem proteínas que vão lá e neutralizam diretamente as nossas citocinas de defesa. É pura sabotagem bioquímica, sabe? É uma verdadeira guerra de informação em nível celular. Incrível. Sem dúvida. E não para por aí. Eles podem interferir diretamente com a apresentação de antígenos, bloqueando o funcionamento das moléculas de MHC tipo 1 e tipo 2. Se eles fazem isso, as células infectadas ficam invisíveis para os linfócitos T citotóxicos e auxiliares. Alguns têm mecanismos para escapar também das células NK, as Natural Killer, que são outra linha de defesa nossa contra as células anormais ou infectadas. Eles se escondem de todo mundo. Tentam, né? E ainda tem a inibição da apoptose. Lembra que a célula pode cometer suicídio quando infectada. Alguns vírus têm genes que impedem que isso aconteça. Eles bloqueiam a apoptose para manter a célula hospedeira viva, funcionando como uma fábrica de vírus por mais tempo possível. Mantém a célula refém. É um arsenal de contra-inteligência e táticas de sobrevivência realmente impressionante. Uau! Olha, recapitulando toda essa nossa investigação, né, com base nesse dossiê do professor Cirne, fica muito claro que a infecção viral é bem mais do que um simples contágio. É um processo, nossa, multifatorial super complexo, uma batalha estratégica de verdade. Com certeza. Desde a escolha da rota de transmissão certa para ele, a superação das barreiras de entrada, a navegação pelo corpo todo, a invasão dos tecidos específicos, até os danos que ele causa, seja diretamente ou, o que é mais maluco, pela nossa própria resposta imune, e, finalmente, essa capacidade incrível de evasão das nossas defesas. É uma aula de estratégia biológica o que esses vírus fazem. Perfeitamente colocado. E veja bem, cada uma dessas etapas que a gente discutiu, entrada, replicação, disseminação, evasão, é um gargalo potencial. É um ponto onde a infecção pode falhar.
E é justamente por entendermos esses detalhes todos, como o vírus entra, como ele replica, como se espalha, como causa dano e, crucialmente, como ele se esconde, conhecimentos que são aprofundados em centros de estudo como a Universumed, que a gente consegue contra-atacar. É aí que entra a ciência, a medicina. Exatamente. As vacinas, que ensinam o nosso sistema imune a reconhecer o invasor antes mesmo dele chegar com força, os antivirais, que vão lá e bloqueiam a replicação do vírus ou a entrada dele na célula, as terapias que tentam modular a resposta imune para evitar que ela imunopatologia exagerada. Tudo isso nasce desse conhecimento detalhado da arte da guerra viral. A gente estuda o inimigo para poder combatê-lo. É incrível mesmo como decifrar esses segredos do inimigo permite que a gente crie escudos e armas cada vez mais eficazes contra eles. Exatamente. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Talvez um pensamento para a gente levar daqui. Nós, como hospedeiros, evoluímos nossas defesas ao longo de milênios. E os vírus, por sua vez, evoluem suas táticas de ataque e de evasão numa corrida armamentista biológica que já dura milhões e milhões de anos. Uma dança sem fim. Uma dança coevolutiva constante, uma pressão seletiva implacável de ambos os lados. Pensando nisso, qual será o próximo capítulo dessa história? Que novas estratégias virais, talvez ainda mais sofisticadas, a gente pode esperar encontrar no futuro? E claro, como a nossa ciência, a nossa medicina vão responder a esses novos e inevitáveis desafios. Fica a reflexão.